Bom dia, irmãos e irmãs. Paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos nos debruçar hoje sobre a palavra de Deus e principalmente sobre o real sentido desse final de semana, desse momento que vamos celebrar hoje, que vem desde o Antigo Testamento até hoje, se perpetuando. Nós vamos falar um pouco sobre isso, do que é a Páscoa, a aliança de Deus com o povo de Israel e a aliança de Deus com a humanidade. Tá? Espero que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o 12, isso. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos pela misericórdia, pela graça do Senhor que está sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Tua presença que traz paz ao nosso coração, que traz conforto, Senhor, à nossa alma, que nos traz esperança. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada irmão e irmã, conforme a tua vontade. Que essa palavra penetre no mais profundo do coração de cada um nessa manhã, Deus, e traga resultados, traga vida, traga fruto, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus. E celebramos esse momento, Pai, com muita alegria no coração. A ceia do Senhor, Pai. Porque o Senhor se entregou por nós, em nosso lugar. E hoje podemos estar aqui, Senhor. Hoje podemos ter vida, salvação, livre acesso à tua presença. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Então, meus irmãos, a Páscoa, inicialmente, né? A Páscoa é um evento judaico. Como nós lemos aqui em Êxodo, ela tem relação com a 10ª praga do Egito. E o Senhor estabeleceu aqui a Páscoa. Um evento judaico, que é do Antigo Testamento. E o povo de Deus era um povo peregrino. Assim como Deus havia dito a Abraão, que numerosos seriam, mas seria um povo
peregrino, aquele povo que está de passagem, né? E tanto que se nós formos procurar na arqueologia, na história, a gente não consegue encontrar casas, monumentos, a gente não encontra, né, com relação a isso, porque era um povo peregrino, moravam em tendas, não tinham residência fixa. E era um povo numeroso, expressivo, e que passou a ser explorado por Faraó. Até José, né, o povo de Deus, o povo de Israel, ele conviveu bem com o povo egípcio. Mas aquela geração, a geração de José, foi aos poucos acabando. Foram morrendo, com o passar dos anos, foi caindo no esquecimento quem era o povo de Deus. Até que se levantou um faraó e começou a explorar esse povo, né? E fato é que o clamor desse povo, por essa opressão, ele subiu a Deus. E Deus levantou a Moisés e falou com Moisés na sarça ardente, né? Eu acho muito interessante a forma como Deus falou com Moisés, a forma como ele chamou ele. E fato é que ele seria um homem muito usado por Deus. Tem uma linda história, né, na palavra de Deus, no Antigo Testamento. E isso, meus irmãos, não é muito diferente do que acontece hoje conosco. Nós somos peregrinos nessa terra, a gente precisa entender isso. Nós, como cristãos, como povo de Deus, a gente precisa entender isso, que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Não há por que, muitas vezes, firmar raízes profundas. Nós devemos firmar raízes profundas no Senhor, no seu Evangelho, na sua palavra, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem uma vontade, um plano maravilhoso para cada um de nós. E a nossa vida, ela tem que ser consumida por isso. A vida de Moisés, ela foi consumida pela vontade de Deus. Certa vez eu ouvi uma ilustração que diz que a vela, para iluminar, ela tem que derreter. E nós, da mesma forma, para iluminarmos, nós precisamos derreter. Derreter. Abrir mão das nossas vontades, abrir mão de sonhos, às vezes, abrir mão de muita coisa, daquilo que achamos, daquilo que pensamos, para vivermos a vontade de Deus plenamente. E falando sobre a Páscoa ela fala de aliança. A Páscoa fala também de sacrifício. E a Páscoa é um evento judaico, como nós vimos aqui, instituído por Moisés. A Páscoa nada tem a ver com chocolate, não fala de fertilidade do coelho, não fala de nada disso. Isso aí foi uma estratégia do inimigo para tirar o real sentido daquilo que é estabelecido por Deus ao longo dos tempos através da sua palavra. Então Páscoa não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de Páscoa, está tão intrínseco na nossa cultura, na nossa mente, essa questão do chocolate, do coelho e tudo mais, que quando você fala do que é a Páscoa, que a Páscoa fala de sacrifício, que a Páscoa fala de aliança, as pessoas as pessoas não entendem, as pessoas não têm compreensão, né? E a primeira Páscoa, ela foi realizada no mês de Abide, posteriormente chamado de Nissan, que corresponde aos meses de março e abril, certo? A Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que quer dizer passar por cima, poupar, como nós lemos aqui no texto. Ele faz referência à 10ª praga do Egito, que essa seria a última praga, aquela que iria finalizar a libertação do povo de Deus do domínio de Faraó. E o Senhor iria tocar nos primogênitos.
E a Páscoa vem disso, de passar por cima, de poupar. E quando nós falamos, quando eu li aqui no texto, que o sangue do cordeiro, ele deveria estar nos umbrais e nas vergas, né, da porta, isso vem de uma, eu diria, de uma referência à cultura egípcia. Porque quando aquele povo, né, ele vai para o Egito, querendo ou não, eles começam a assimilar de alguma forma a cultura dos egípcios. Os egípcios, antigamente, eles tinham um costume de fazer aqueles túmulos, né, aquelas tumbas, aquele negócio tudo, e colocar uma porta, que eles chamavam de porta falsa. E essa porta, ela tinha uns escritos nos umbrais e nas vergas das portas, que eram para que as pessoas fizessem a passagem, né? Os espíritos guiassem aquela alma, aquela vida ao outro lado. E Deus vai de uma forma falar com o seu povo na linguagem e na cultura que eles estavam inseridos naquela época. Então, da mesma forma, vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas, para que eles assimilassem aquilo que estava sendo feito. E é assim que Deus faz hoje na nossa vida. Nós temos limitações, muitas limitações. Tem certas coisas no Evangelho, na Palavra de Deus, que nós não conseguimos compreender. E o Senhor ele tem que se reduzir vamos dizer, a nossa limitação e falar conosco, de uma forma que a gente possa compreender. Então, citar a porta falsa é uma questão da cultura egípcia. E Deus faz da mesma forma e vai lá e fala com o povo para eles passarem o sangue nos umbrais e nas vergas da porta para que o anjo da morte não tocasse naquela casa. Deus falou antes e Deus continua falando hoje. E Deus utiliza os diversos meios para falar com o seu povo. E a Páscoa judaica, ela fala de cordeiro, de pães asmos e de ervas amargas. O cordeiro é o sacrifício de um inocente. O derramamento de sangue que se faz necessário. Como o Max falou uma vez aqui, para aplacar a ira de Deus. Então, um justo, ele tem que pagar pelo injusto. Então, como nós lemos no texto aqui, foi escolhido um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, que podia ser tomado um cordeiro ou um cabrito. Sem defeito, sem mácula, sem pecado, já fazendo referência àquilo que viria ao Novo Testamento. Os pães asmos são pães sem fermento, para serem comidos apressadamente durante o êxodo. Então vocês não vão colocar fermento nesse pão. E é interessante que o fermento para mim, e tanto para mim como na palavra de Deus, o fermento, ele tenta de alguma forma dar forma a algo ou aparência aquilo que não é. Quando você faz um pão, você faz um bolo, você não põe fermento, ele fica de um jeito. Você põe o fermento, ele vai ficar completamente diferente. Então o fermento, ele dá uma aparência, ele dá uma forma a algo que necessariamente não é. E a gente vê no Novo Testamento que, tanto no Antigo como no Novo, Jesus ele tinha vamos dizer assim, uma indignação, com essa questão de fermento, de aparências, assim como os fariseus. Jesus chega a citar no Novo Testamento: não sejais como o fermento dos fariseus, que é dar forma e aparência aquilo que realmente nós não somos. E as ervas amargas para simbolizar o sofrimento e a aflição dos tempos de escravidão. Os estudiosos estimam
que foram mais ou menos 215 anos, de José até esse momento aqui. 215 anos de escravidão. Então, assim, é muito tempo. São muitas gerações. São muitas gerações que passaram por essa terra, que clamaram a Deus para serem libertos do cativeiro, daquilo que Faraó havia feito, estava fazendo, né? E aí esse clamor subiu até o Senhor. Mas nós sabemos que muitas são as aflições do justo. Mas de todas elas, o Senhor os livra. Não é isso? E é interessante a gente falar dessa Páscoa, nós conhecermos essa Páscoa, como ela é dita aqui no Antigo Testamento. Nós, da mesma forma, nós devemos perpetuar isso nos nossos lares, nas nossas casas, para a nossa descendência. E a gente vai perceber isso aqui. A gente tem que deixar claro, principalmente para os nossos filhos, para os nossos parentes, para quem nós amamos, as pessoas, principalmente no dia de hoje, que o significado da Páscoa tem um significado completamente diferente daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo diz. Se a gente lê em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 26, vamos abrir aí. Hoje a gente vai abrir muito a Bíblia. Êxodo 12, 26. Êxodo 12, 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, quando nós celebramos a Páscoa, a gente tem que dizer para as pessoas qual que é o real sentido da Páscoa. Misericórdia, graça, favor imerecido, o amor do Senhor que está sobre nós, o sofrimento que hoje nos traz a paz, o sangue derramado que torna as nossas vestes do mais vermelho carmesim se torna mais branca lã por causa do seu sangue derramado. E isso tem que ser dito, isso tem que ser lembrado todos os anos. Nós temos que fazer isso assim como esse povo no Antigo Testamento fez. Nós temos que falar para os nossos filhos: filhos, Páscoa é aliança. É a aliança do Senhor com a humanidade. Uma aliança perpétua, para sempre. Nada tem a ver com o que esse mundo diz que é. O sofrimento, Jesus já levou sobre si. Hoje não precisa mais. Não precisa mais subir numa cruz e ser açoitado lá. A gente não precisa disso. Porque Jesus já pagou. O sacrifício de Jesus foi suficiente. E a Páscoa, ela continua se perpetuando no Antigo Testamento. Lá em Josué 5:10, vamos abrir para a gente entender. O Vinícius também vai colocar aí na projeção, fica até mais fácil. Se você não quiser abrir, você pode só acompanhar aí, porque são muitos versículos. Josué 5:10 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados. Comeram nesse mesmo dia. Em Josué, celebrando a Páscoa. Depois em 2 Reis 23, 21. Segunda Reis 23, 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Lembra que eu falei sobre aliança? Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel.
nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A mesma Páscoa que Moisés havia instituído, e ao percorrer do Antigo Testamento de geração em geração, a Páscoa foi se perpetuando. Esdras, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem. Todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para todos os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado para o exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, meus irmãos, a Páscoa é alegria. A Páscoa é regozijo. A Páscoa é aliança. A Páscoa é misericórdia. E nós vamos ver aqui que a Páscoa, ela é celebrada de uma forma no Antigo Testamento. E à medida que vai avançando em meio ao Antigo Testamento, eles vão avançando, eles vão celebrando a Páscoa. Só que mediante a isso também, eles vêm falando de um cordeiro. Todos os livros do Antigo Testamento, eles fazem referência a um cordeiro. Um cordeiro que vai vir e vai oferecer um sacrifício suficiente, perfeito. Um sacrifício perfeito e suficiente. E aí Deus não estabelece mais uma aliança com Israel, Deus estabelece uma aliança com a humanidade. Então, meus irmãos, a Páscoa, ela deve ser celebrada com alegria, com muita alegria no coração. A Páscoa, ela foi celebrada até a época de Jesus, quando ela era celebrada no templo, né? Ela era celebrada no templo. Um cordeiro sendo sacrificado e seu sangue lançado no altar. E como eu disse aqui, a Páscoa, no Novo Testamento, ela vai passar a ter não um significado, mas vai ser um pouco diferente. Se nós olharmos a Páscoa do Antigo Testamento, sem a do Novo Testamento, é como a gente começar a assistir um filme. Sabe quando você começa a assistir o filme e no meio dele você dorme? Aí no meio dele você dorme, isso acontece muito. Depois dos 30, isso começa a acontecer bastante. Entendeu? Esse dia antes de ontem eu estava assistindo uma série e foi desse jeito. Você começa a assistir, mas aí você não sabe por que você dormiu. Aí você fica assim, bom, o que será que aconteceu, né? O que foi? Então é isso, se a gente olhar para a Páscoa do Antigo Testamento, e não falar da do Novo Testamento, é assim, é você assistir um filme que você dormiu na metade dele. E se você olhar do Novo Testamento, sem olhar a do Antigo, aí é um pouco diferente, porque aquele filme que você começou a ver na metade, você chega lá, liga a televisão, aí começa a ver, o filme já está na metade. Aí você assiste da metade para o final. Aí você fica assim, meio que entende, mas não captou a mensagem do filme. Não entendeu a história inteira. Né, os pormenores que existiram para chegar ali. É mais ou menos isso. Por isso que não tem como, meus irmãos, a gente falar da Páscoa do Novo Testamento
sem citar a Páscoa no Antigo Testamento. Porque foi como eu disse, o Senhor instituiu a Páscoa em Moisés, uma Páscoa que deveria ser celebrada de uma forma. Essa Páscoa vem se perpetuando junto ao povo de Deus nos outros livros, em outros tempos. E ao mesmo tempo vem se falando de um cordeiro que virá, de alguém que virá e oferecerá um sacrifício perfeito, pleno, completo. Não só pelo povo de Israel, mas todo aquele que crê, com toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Irã leu aqui hoje Isaías. Vamos abrir Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Do 7 ao 12. Isaías 53, do 7 ao 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como eu havia dito aqui, Isaías falava-se de um cordeiro, de alguém que viria. De alguém que viria e ofereceria um sacrifício completo, pleno, suficiente, por toda a humanidade. Então, meus irmãos, não tem como a gente falar da Páscoa do Antigo Testamento e não falar da Páscoa do Novo Testamento. A gente tem que falar das duas. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Foi Ele que entregou a sua vida por nós, morreu na cruz, sofreu dores, foi humilhado, um físico completamente afligido. E meus irmãos, a gente tem que fazer questão de perpetuar essa mensagem da Páscoa. Que a Páscoa fala de sacrifício, a Páscoa fala de aliança, de uma aliança de Deus com Israel primeiramente, e agora uma aliança de Deus com toda a humanidade. Porque Jesus levou sobre si o pecado de toda a humanidade. A partir daquele momento que ele foi à cruz, até quando ele voltar. Imagina quantos bilhões, trilhões de pessoas. É quando a gente olha assim, com essa dimensão, que a gente vê o tamanho do sacrifício de Jesus. E como lá no Antigo Testamento, falava de um cordeiro sem mácula, sem defeito, Jesus foi da mesma forma no Novo Testamento. O cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mácula,
Quando a gente fala do pão, a gente está falando do seu corpo. Sem fermento também. Porque Jesus não viveu uma vida de aparências. Jesus não viveu uma vida com fermento. Jesus viveu uma vida íntegra. E a vida dele era fazer a vontade do Pai. Se ele se movia, se ele existia, era por amor a nós e para cumprir a vontade de Deus, de uma vez por todas, nos alcançar, nos salvar. Haver alguém que pague os pecados de toda a humanidade, para que agora seja feita uma aliança perpétua, única e para sempre. E quando nós falamos de ervas amargas, é o seu sangue. O seu sangue que foi derramado. Derramado. Quando a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, a gente tem um vislumbre. Eu acredito que é um vislumbre daquilo que Jesus sofreu. Por nós. Para alcançar as nossas vidas, para alcançar os nossos corações, para alcançar nossas famílias. E a gente tem o compromisso com Deus, meus irmãos, de fazer perpetuar o que é a Páscoa. O que é a Páscoa, o que é o Natal, essas datas cristãs que foram pelo mundo deturpadas. E nós temos o compromisso de fazer com os nossos queridos, com as pessoas que estão à nossa volta, qual é o verdadeiro e real sentido da Páscoa, do Natal e em outras datas cristãs que nós celebramos. João, capítulo 1, versículo 29. A gente falou de Isaías, e lá em João, ele vai falar quem que é Jesus. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Ele está aqui. E nós vamos celebrar a ceia hoje com muita alegria no coração. Por tudo aquilo que ele fez. Eu confesso a vocês que o período que eu fiquei estudando, quando o pastor me solicitou para trazer a palavra, confesso a vocês que ceia, Páscoa, vai passar a ter um significado muito diferente. E eu quero fazer esse compromisso com o Senhor de perpetuar o que significa a Páscoa do Antigo Testamento e o que significa a Páscoa do Novo Testamento, que está aqui diante de nós nessa manhã. E Jesus, como nós sabemos, ele veio para cumprir as coisas, cumprir a lei, cumprir tudo. Ele estabeleceu a graça, mas ele veio para cumprir a lei e ele também celebrou a Páscoa. Lá em Marcos, capítulo 14, Marcos capítulo 14, do versículo 12 em diante. Marcos 14. Não é 12, é 14. A partir do versículo 12. O título é: Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos:
onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoado o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E aí, meus irmãos, a Páscoa que até então era celebrada, imolando um cordeiro, se utilizando de pães asmos e ervas amargas, a partir desse momento aqui, ela vai ser celebrada de outra forma. Porque após esse momento aqui, o cordeiro seria sacrificado, e o seu sangue seria derramado, e o seu corpo seria moído. E ele institui a nova forma de celebrar a Páscoa, até que ele venha. O Cordeiro de Deus, ele se entregou por nós, foi sacrificado em um sacrifício perfeito e definitivo. Agora, tomamos o pão e bebemos o cálice. O pão, que é seu corpo, que foi moído, e o cálice, que é seu sangue, que foi derramado por nós. Para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos aliança com Ele perpétua, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. E isso tem que ser, meus irmãos, motivo de grande alegria, motivo de grande felicidade para nós. Eu acho que, eu peço ao Senhor que Ele nos dê um vislumbre, um pequeno vislumbre daquilo que foi o sacrifício dele na cruz por nós. Porque a gente vai enfrentar a vida de uma forma completamente diferente. Com certeza. Está consumado. A Páscoa do Antigo Testamento fala da aliança de Deus com Israel. A Páscoa do Novo Testamento fala da aliança de Deus com a humanidade. Mas fato é, meus irmãos, que o sacrifício foi necessário para aplacar a ira de Deus. E Jesus abriu mão da sua glória, e veio, se fez homem, nascido de mulher, cresceu e cumpriu a vontade de Deus, que foi morrer numa cruz, ter seu sangue derramado por nós. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que Deus não desiste de nós. Deus não desistiu do povo de Israel. Deus não desiste de nós hoje. Deus, ele cria mecanismos, formas sempre de nos alcançar. Eu digo isso por experiência própria. Durante muito tempo, eu fugi do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha para a minha vida.
Mas o amor do Senhor por mim, ele me constrangeu. O fato de Deus não ter desistido de mim, e falar para mim, Renan, eu não vou desistir de você. Eu tenho um propósito na sua vida, eu vou cumprir esse propósito, e é o melhor para a sua vida. Isso aí constrangeu meu coração. Meus irmãos, o chamado de Deus, ele é irresistível. O chamado de Deus é irresistível. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com tantos homens de Deus na Bíblia. O chamado de Deus, ele é irresistível, porque ele é carregado de amor. Ele é carregado de amor, de misericórdia, de graça, de perdão. E você saber que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, é o suficiente. E nós temos que ter isso para as nossas vidas, que Jesus ele é completamente suficiente para nós. Ele é completamente suficiente, porque o seu sacrifício foi perfeito e definitivo. Foi perfeito e definitivo. E é um motivo de grande alegria nós celebrarmos nessa manhã a ceia do Senhor até que Ele venha. Amém?